Seja bem-vindo ao canal Palavra Viva. E antes de irmos ao vídeo, eu gostaria de pedir a você que você curta, comente aquilo que você achou de nossos vídeos, compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, que você se inscreva em nosso canal e assine o sino das notificações para que você venha estar por dentro e não venha perder as nossas publicações semanais. E de continuação à série sobre a doutrina da santificação, nós estamos hoje com o tema a santificação final, que ela é o último estágio da vida cristã. Ela é como se fosse, ela é a consumação de todas as coisas, a consumação da nossa fé. É o final, é como se fosse o final da nossa fé. É quando teremos o estágio mais perfeito, que é o que nós esperamos. Lá em Romanos 8 e 2 Coríntios 5, o mesmo autor, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que em Romanos 8, ele diz que os sofrimentos deste tempo presente, eles não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, em Romanos 8 e 18. Ou seja, ele diz que toda esta glória que em nós há de ser revelada, toda esta glorificação, ela é colocada junto com as aflições em uma balança. As aflições em um prato e a glorificação, a glória que em nós há de ser revelada em outro. E assim, o prato com as aflições, ele vai para cima. Por quê? Porque ele é muito leve comparado à glória que em nós há de ser revelada. Não que as aflições elas sejam fáceis, não que as aflições elas devam ser ignoradas pelo seu peso, mas a verdade é que quando comparadas ao que nós temos de herança, ela é muito leve. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios 4, verso 16, que ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso muito eterno de glória. Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior ele se renova. E assim ele começa no capítulo 5 de 2 Coríntios, dizendo que nós estamos neste tabernáculo, e diz que ainda que esta casa, neste tabernáculo, se Deus fizer, temos de Deus no céu uma casa, um edifício, não feita por mãos, mas eterna no céu. E nós desejamos sermos revestidos da nossa habitação no céu. Ou seja, ainda que nós desejamos ser revestidos, esta não é um escapismo, não é um desejo de morrer, mas a verdade nós estamos com os pés aqui, estamos nesta terra, mas nós estamos em Cristo Jesus e aguardamos a glorificação, que é a santificação final, que é o ato pelo qual Deus ele nos separará deste mundo para sempre e nos consagrará para sempre a Ele. E assim nós seremos separados, nós seremos retirados com força deste mundo e seremos levados e estaremos eternamente com o Senhor. Esse estágio ele dá início quando o mesmo Senhor descer do céu com a larida e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E assim os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Ou seja, porque assim como está dito em 1 Coríntios 15, 52, que na verdade a glorificação, ela é a transformação do nosso corpo. Diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque a glorificação, a santificação final, na verdade ela é o revestimento do nosso corpo, daquilo que é mortal, revestido pela imortalidade. É o revestimento daquilo que é corruptível, revestido pela incorruptibilidade. Porque nem carne nem sangue herdarão o reino dos céus, mas nós necessitamos de um corpo glorioso, para que possamos entrar no céu e contemplar as grandezas que lá Deus nos preparou, e para que possamos ver primeiramente aquilo que é mais importante, aquilo que nós mais esperamos, não são as ruas de ouro, mas é ver a face do nosso Deus. Porque a Bíblia diz que homem nenhum viu a face de Deus e viveu. Por quê? Porque nós somos pecados, estamos neste corpo. Em Romanos 8 diz que esse corpo, na verdade, ele é um corpo de servidão da corrupção. Porque enquanto estamos neste corpo, estamos sujeitos a pecar, sujeitos a cair, sujeitos a
ter deslizes, estamos sujeitos, porque somos ainda fracos, esta nossa carne é fraca. E nós precisamos a cada dia da ajuda do Espírito Santo, porque sem Ele nós não conseguimos prosseguir na nossa caminhada. E assim necessitamos da santificação, nos santificar a cada dia, para que possamos ser dignos de sermos achados diante do Filho de Deus. E assim, esta é a servidão da corrupção, mas nós aguardamos a libertação da glória dos filhos de Deus, assim como está em Romanos 8 e 21. Que na verdade a glorificação, nós sairemos deste corpo mortal, este corpo mortal ele será absorvido pela vida, é isso que está em 2 Coríntios 5. E assim, é como se fosse uma capa, tivesse uma roupa normal e uma capa, ela fosse vestida por cima de nossa roupa, ou seja, aquilo que é mortal será revestido pela imortalidade, aquilo que é corruptível será absorvido pela incorruptibilidade. E essa é a nossa esperança que nós temos, de um dia nós temos o nosso corpo glorificado. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 20 e 21, ele diz que nós não temos uma pátria aqui permanente, mas nós temos uma pátria no céu. Hebreus 13:14 diz mais ou menos parecido, que ele diz que nós não temos pátria permanente aqui, mas buscamos a futura. E olhamos para o céu, de onde Cristo virá e remirá, fará a redenção dos nossos corpos e nos transformará semelhante ao seu corpo de glória. 1 João 3:2 diz: Filhinhos, ainda não é manifesto que já é manifesto que somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Cristo aparecer, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. É assim como está dito em Romanos 8:23, que às vezes a gente pensa, mas por que no verso 23 ele fala de adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, se em Romanos 8:15 ele já falou que nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai? Porque na verdade o verso 23 ele faz um elo e ele liga a ideia que está no Romanos 8:15. Paulo vê que esta adoção ainda ela é de certa forma, não no sentido mais claro da palavra, mas ela é como se fosse incompleta, porque na verdade ela muitas das vezes fica obscurecida por este corpo desta humilhação. Ainda não é manifesto, ainda não é visível ao mundo esta mesma ideia de 1 João 3:2 que foi citado anteriormente, que ele diz que ainda não é manifesto o que havemos de ser. E diz que em Romanos 8:23 diz que a glorificação é a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Como assim? Porque quando Cristo aparecer, será manifesto ao mundo que nós somos filhos de Deus. Porque se a gente perceber em Romanos 8, 19, 18, Romanos 8, 18, 19, 20, 21, a gente vai perceber que a criação geme e ela está em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, é aí que vai se manifestar o que havemos de ser, a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque Cristo remirá, glorificará o nosso corpo abatido para que nós possamos ter entrada no céu. Ele glorificará o nosso corpo e tornará o nosso corpo semelhante ao seu. E assim nós teremos um corpo o qual não terá mais essas limitações. Teremos um corpo o qual não terá mais essas necessidades físicas. Teremos um corpo pelo qual será perfeito, glorioso. Um corpo que ele ressuscitará ou será transformado se ainda não estivermos dormindo. Ele será glorificado e assim nós seremos semelhantes a Deus. A palavra de Deus, se nós percebermos, ela usa a palavra tabernáculo para se referir ao nosso corpo, fazendo ali uma referência ao Antigo Testamento, na época da lei. Se a gente perceber em Êxodo 40, no final ali do versículo, no verso 33, verso 31, 32, se a gente perceber, e também em todo o livro de Êxodo, nos capítulos finais, Deus manda fazer tenda e manda fazer como se fosse uma estrutura. E assim, os israelitas montavam a estrutura e colocavam a tenda, sendo assim um tabernáculo. Por quê? Porque enquanto eles andavam no deserto, eles andavam debaixo de uma nuvem. Quando a nuvem parava, eles montavam um tabernáculo. Quando a nuvem se movia, eles recolhiam este tabernáculo, os levitas levavam todos os utensílios do templo, do tabernáculo. E assim, eles não tinham um tabernáculo fixo,
Somente quando eles entraram na Terra Prometida é que eles fizeram um templo, o Templo de Salomão, o templo glorioso, um templo maravilhoso, esplendoroso, majestoso, em toda a sua grandeza. E tudo o que tem direito de pedras preciosas, ouro. Ou seja, assim também nós estamos aqui aguardando o ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, assim como os filhos de Israel, eles andavam quando a nuvem se movia e levavam os utensílios e o tabernáculo, assim também nós estamos aguardando isso, para sermos revestidos da nossa habitação do céu. E somente no céu é que nós teremos um edifício. Somente na terra prometida que Cristo está nos levando é que teremos um edifício bem ajustado, um edifício feito por Deus, eterno nos céus. Um edifício que não se corromperá, um corpo que não sofrerá, que não padecerá, mas que assim como está escrito em Apocalipse capítulo 21, que diz que Deus limpará de todos os olhos as lágrimas, ou seja, não haverá mais aflições, não haverá mais pranto, não haverá mais ranger de dentes, porque nós seremos semelhantes a Deus, sairemos deste corpo de pecado, porque quando o homem pecou, o pecado passou a todos os homens e assim vieram estas doenças, as crises, o caos na humanidade. Mas na verdade, quando Cristo vier nos buscar, nós teremos a libertação deste corpo. Não é uma ideia filosófica. Na verdade, os filósofos dizem que a alma está presa no corpo. O corpo é a prisão da alma, não. O corpo não é a prisão da alma. Deus fez o homem espírito, alma e corpo. E a Bíblia diz que o homem precisa ser santificado em corpo, alma e espírito para estar irrepreensível no dia da vinda de Deus. Então, nós rejeitamos aqui a ideia que diz que o corpo ele é a prisão da alma, porque não é assim. Biblicamente, essa ideia está incorreta. Mas, na verdade, nós gememos esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. Este corpo ele será transformado em um corpo glorioso. E assim nós habitaremos sempre com o Senhor. Que a cada dia possamos ter em mente que o que nos espera, a glória que em nós há de ser revelada, comparada com as aflições, elas são como um nada, elas são leves e momentâneas. Que a cada dia possamos entender que o pecado ele será banido para sempre de nossas vidas. E assim nós teremos paz, nós teremos a santificação, aí sim nós seremos perfeitos, nós seremos gloriosos. E aí, tudo isso, a glória é para quem? A glória é para Deus, porque é Ele que transformará os nossos corpos, é Ele que nos tirará deste mundo, porque nós não merecíamos, mas isso é graça. Ele nos salvou do mundo, Ele continua nos salvando todos os dias. Ele nos separou do mundo e nos dedicou a si. Ele nos separa do mundo todos os dias, nos santificando. E Ele nos separará por fim deste mundo e nos consagrará para sempre, por toda a eternidade. Não é por 1000 anos, não é por 2000 anos, mas é por toda a eternidade passaremos juntamente com o nosso Pai. Amém.